Alô amigos, de volta com o canal Opiniões e Informações com Ed Moreno pelo YouTube, né? Você pode participar dos nossos vídeos, né? Nos ajudando aí, me ajudando, né? Pode dar o seu like, dar uma clicada aí no joinha, também pode comentar e pode se inscrever no canal, isso nos ajuda muito aqui no YouTube. Pois é, né? Hoje eu vou falar do fantástico mundo de Dudu, né? No mundo dos que se consideram espertos, gênios, existem bastante, né? E normalmente eles acabam dando tiro no próprio pé. Os pais, frequentemente, quando conversam sobre os filhos ou estão na presença de um filho fazendo algum tipo de traquinagem, né? É normal alguém dizer, e quase sempre é a mulher que diz, né? Não dá ideia para essa criança, não dá ideia que ela vai fazer aí alguma outra estrepulia. E já que deram ideia sobre o fantástico mundo, vamos falar do fantástico mundo de Dudu. Dudu, uma criança traquina, cresceu e chegou à prefeitura de sua cidade. E sonhava, né? Com um mundo maravilhoso, fantástico, onde pudesse fazer o que quisesse. Ganhar altos salários, nomear esposa e não ser contestado por ninguém. Nem por um vereador, nem por jornalistas, nem por autoridades fiscalizadoras do serviço público, enfim. O mundo fantástico do nepotismo, altos salários, foi implantado sem que ninguém pudesse incomodar. Quando eu digo incomodar, não é incomodar simplesmente por incomodar, é como eles definem incomodar, mas sim falar com argumentos, e não sem argumentos apenas para chatear, mas sim pedir que o mínimo da lei e da ética sejam respeitados. Ninguém, absolutamente ninguém contestou ou incomodou, né, como eles definem incomodação, né, quando alguém contesta, mas ninguém contestou. Fazer um salário de 26 mil chegar aos 100 mil ou até mais é algo digno de um mundo fantástico, né? E no mundo fantástico de Dudu, ele alcançou tudo isso sem ser contestado. Que mundo maravilhoso, hein? Que mundo maravilhoso é esse? Os pagadores de tributos que pagam esse alto salário se perguntam qual é a mágica para fazer o salário dar um salto espetacular e tornar o que já é alto ficar gigante, fazer ficar gigante o que já é alto. Principalmente aqueles moradores de bairros, né? Aqueles pagadores de tributo de bairros onde não se vê constantemente ou quase nunca se vê a presença do serviço público. Se o alto salário estiver dentro da legalidade, o serviço prestado à população tem que ser de excelência. E não ficar somente nos vídeos publicitários que pintam a cidade de Dudu como a oitava maravilha do mundo. Claro que seus munícipes adoram a sua cidade, vão falar assim, todos amam a cidade. Mas para um gestor que recebe um salário fenomenal e tem secretários que também recebem poupudos e generosos salários, é justo, mais do que justo, que os funcionários também ganhem adequadamente. Senão como é que vai ficar, né? Como é que ficam aqueles que perderam, por exemplo, insalubridade, periculosidade, mesmo desempenhando serviços de riscos? Como é que eles ficam? Não pode chiar, não pode contestar. E os edis da cidade, será que quando começar os trabalhos legislativos eles vão contestar? Ou só vão ficar no oba-oba da companheirada? E vivendo esse fantástico mundo de Dudu. Os pagadores de tributos, o povo, não quer apenas os seus funcionários do executivo e do legislativo se dando bem. Sim, porque eles são, né? Eles são o patrão desse pessoal. O sentimento de benefício tem que ser geral. O povo é o que mais precisa ser beneficiado. Tem que ser beneficiado com serviços de qualidade. Mas qualidade de fato, né? Não essas qualidades de faz de conta. Não somente os benefícios do fantástico mundo de Dudu.
Então não tem essa, né? Ah, tá torcendo contra, não vai dar certo. Não existe esse negócio, né? O povo, a população, é sim o patrão dos vereadores, patrão do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários de uma cidade. No fantástico mundo de Dudu, parece que não. Parece que não. Mas o povo tem que se conscientizar sim, que o povo é o povo que manda, é o povo que é o patrão. Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos são empregados da população. Então, se recebe altos salários nesse fantástico mundo de Dudu, de uma cidade fictícia qualquer, ou uma cidade real, né, precisa respeitar o patrão, que é a população, que é o povo. Então, hoje, só para dar uma abordadinha aí, né, no fantástico mundo de Dudu, já que deixaram a bola quicando falando do fantástico mundo de alguém aí, né? Vamos falar da situação da política nacional, né? Porque também, igual aqui, não vai lá muito bem, né? Nós temos aí, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT. Ela mente com uma enorme disfarçatez, né? É comum num petista ou um esquerdista mentir, infelizmente, né? Mas a Gleisi, ela é insuperável, né? Ela é uma das terríveis mentirosas, né? Ela mente com uma disfarçatez, como eu disse, faz afirmações que não coadunam com a realidade e ataca adversários com extrema maldade e de maneira totalmente inescrupulosa. Em publicação no X, ela conseguiu inventar uma história totalmente sem sentido para atribuir a Roberto Campos Neto o novo aumento da taxa básica de juros. É muita cara de pau, né? O Campos Neto já nem está mais no Banco Central. E ela disse o seguinte, né? O novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país. E não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Vai tornar mais cara a conta da dívida pública, sufocar as famílias endividadas, restringir o acesso ao crédito e o crescimento da atividade econômica, e nem mesmo os agentes do mercado acreditam na apregoada eficácia anti-inflacionária da política contracionista que foi imposta ao país. Tanto assim que mesmo após os novos choques de juros, o boletim Focus dessa semana projetava um IPCA de 5,5 para 2025 e não a redução prometida pela escalada dos juros. O comunicado do Banco Central sobre a inflação de 2024 comprova a relevância muito maior da taxa de câmbio sobre a variação ligeiramente acima da meta do ano, de que pelo menos que o crescimento da economia e do emprego sempre são punidos, né, com a elevação indiscriminada dos juros. Mas, resumindo a ópera aí, né, a Gleisi, ela disse que o aumento da taxa básica de juros foi determinado pelo Campos Neto, né, que não está mais no Banco Central, né, o diretor do Banco Central anterior. Mas não é verdade, né, é pelo atual diretor do Banco Central. E é sempre assim, né? O PT, para eles, a culpa não é deles, não existe culpa no governo deles, é culpa de todos os outros. O que eles estão fazendo não é culpa deles. O aumento no café, o aumento no arroz, o aumento no feijão, o aumento no combustível, o aumento na energia elétrica, o aumento da água, enfim, né? Nada é culpa deles, é tudo culpa dos outros. O desgoverno que eles estão fazendo não é culpa deles, é culpa dos outros, né? É sempre assim, não tem jeito. E nós estamos falando da situação do país e vamos continuar falando, infelizmente, de coisas ruins, porque nesse governo realmente pouca coisa de bom tem, ou nada, né, de bom tem sido realizado. O Brasil fechou com 535.547 vagas de emprego, né? E demitiu 2.059.798 pessoas. 2.059.798 pessoas, para ser mais exato, em dezembro do ano passado. Segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a divulgação foi feita hoje, nesse dia 30, né?
e o número ficou bem acima da projeção de economistas que estimavam um fechamento líquido de 402.500 postos de trabalho, né? Esse também foi o pior desempenho para dezembro desde 2020, quando a série histórica teve início, né? O resultado ocorreu em meio ao ciclo de aperto da política monetária pelo Banco Central, iniciado em setembro, devido à expectativa de inflação ainda mais alta. Apesar desse recuo em dezembro, o país fechou 2024 com saldo positivo de 1.693.673 vagas formais, bruto de 25.567.248 admissões e 23.873.575 desligamentos, né? Segundo o Ministério do Trabalho, o saldo de empregos no último mês do ano histórico apresenta retração. O resultado geral de 2024 foi melhor desde 2022, né, quando foram abertos 2.014.424 vagas. Em 2023, o país criou 1.454.124 postos de trabalho com carteira assinada, considerando dados ajustados. Todos os setores do Brasil tiveram queda no número de vagas. Todos os 5 setores da economia do Brasil registraram queda no número de vagas em dezembro. O setor de serviços liderou o recuo e o fechamento de 257.703 postos, seguido pela indústria, que perdeu 116.422 vagas. Construção, agropecuária e comércio também tiveram redução, sendo que o comércio fechou 25.084 postos de trabalho no ano de 2024. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o desempenho negativo do mercado de trabalho formal em dezembro pode ter sido influenciado pela alta de juros. Não, deve ser pela boa política que esse governo faz, né? Realmente bastante difícil, as informações são sempre das piores, né? A gente vê e é obrigado a ouvir desse governo que está tudo bem, que tá legal, né? Que desse jeito, né, o país está se recuperando, com alimento cada vez mais difícil na mesa do trabalhador, do pobre, daqueles que estão desempregados, enfim, a situação não está nada boa no Brasil não, né? E se não está boa, vamos falar um pouquinho, vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte, vamos falar do Campeonato Paulista. Ontem, rodada do Campeonato Paulista, a maioria dos jogos realizados ontem, e foi a 5ª rodada, né? Nós tivemos na terça-feira a abertura da rodada com o Palmeiras empatando com o Bragantino e o Novo Horizontino empatando com o Velo Clube em 1-1. Palmeiras e Bragantino ficaram no 0-0, né? E aí ontem nós tivemos o Mirassol fazendo uma boa campanha lá no Manhão, no Municipal de Mirassol, ganhou do Guarani por 3-2, né? O São Bernardo também vai fazendo uma campanha maravilhosa aí de início do campeonato e fez 3-1 no Santos. O Santos que, sei não, hein? Não se aprumar aí, não entrar num nível melhor, vai ter problemas aí. Tá com 4 pontos, porém não vem fazendo aí um bom início do Campeonato Paulista, né? O Noroeste empatou com a Inter de Limeira em 2-2. A Ponte Preta foi derrotada pelo Corinthians por 1-0. O Botafogo empatou em Ribeirão Preto com o Água Santa em 1-1. E no Pacaembu o São Paulo ganhou da Portuguesa por 2-1. O mando foi da Portuguesa. O Mirassol lidera o grupo A com 12 pontos, seguido de perto pelo Corinthians, 12 pontos também, né? Aí no número de gols marcados, né? O Mirassol tem 14 gols marcados e o Corinthians tem 8. O saldo de gols do Mirassol é de 8, do Corinthians de 2. A Inter de Limeira vem em terceira aí no grupo A com 4 pontos e o Botafogo é o quarto com 3 pontinhos, né? Acho que aí não deve mudar, né? Mirassol e Corinthians devem se classificar no grupo A. No grupo B, o líder é o Guarani, é equilibrado esse grupo aí. É o Guarani com 7 pontos, o segundo é o Santos com 4, o terceiro o Bragantino com 4, o quarto a Portuguesa com 2. No grupo C, o líder é o São Paulo com 10 pontos e um jogo a menos, né? Se vencer a outra partida, vai ter a melhor campanha da primeira fase aí do Campeonato Paulista. São Paulo lidera com 10 pontos, o grupo C, seguido do Novo Horizontino com 6. O Noroeste é terceiro com 6 também e o Água Santa tem 4 pontos também ali do Novo Horizontino para baixo, né? São Paulo só que desponta, o equilíbrio marca aí o grupo C. No grupo D, o São Bernardo, né, está com 12 pontos, o Palmeiras é o segundo com 8 pontos, a Ponte Preta a terceira com 6
E o Velo Clube é o quarto com 4 pontos. O Velo Clube, que não tinha ganhado de ninguém, ganhou do Santos, depois empatou com o Bragantino, fora do Novo Horizontino, fora de casa, está com 4 pontos ali, né? Está na última colocação do seu grupo, mas está a 4 pontos do Palmeiras, que é o vice, e a 2 pontos da Ponte Preta, que é o terceiro. E a próxima rodada do Campeonato Paulista, somente no final de semana, tem Bragantino e Novo Horizontino já nesta sexta-feira, né? Jogo lá em Bragança Paulista. No sábado, em Limeira, tem Inter de Limeira e São Bernardo. No Pacaembu tem Portuguesa e Botafogo. Na Neoquímica Arena, no sábado, também tem Corinthians e Noroeste. O Santos, na Vila Belmiro, faz o clássico contra o São Paulo no sábado, às 19h30. No sábado ainda, o último jogo do sábado, o Velo Clube no Benitão vai enfrentar o Mirassol que vem fazendo grande campanha. O Água Santa vai jogar no domingo, lá em Diadema, contra a Ponte Preta, 15 horas do domingo. E no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, tem Guarani e Palmeiras, 17h30. No Campeonato Carioca, Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, tivemos jogos ontem e 2 jogos encerram a sexta rodada hoje, né? Ontem nós tivemos o Vasco ganhando do Maricá por 1-0, o jogo foi no São Januário, só que o mandante foi o Maricá, né? Não foi o Vasco. O Volta Redonda, no Raulinho de Oliveira, ganhou da Portuguesa por 2-1, o Botafogo ganhou o clássico contra o Fluminense 2-1, o Nova Iguaçu empatou em 1-1 com o Bangu, e hoje tem o Boa Vista no Bacaxá jogando contra o Madureira, e no Maracanã tem Flamengo e Sampaio Correia. Vai liderando o campeonato agora o Volta Redonda com 12 pontos, o Vasco é o segundo com 12, terceiro o Maricá com 11, quarto o Botafogo com 9, quinto Nova Iguaçu com 9, sexto Flamengo com 7, sétimo Portuguesa com 6, oitavo Fluminense com 6, sétimo Portuguesa com 6, oitavo Fluminense com 6, né? Sampaio Correia oitavo com 6, décimo Boa Vista com 6 e décimo primeiro Madureira com 5. Na lanterna está o Bangu com apenas 2 pontos, 12º colocado, estaria rebaixado, né, se o Campeonato Carioca terminasse hoje. No Campeonato Gaúcho, rodada também começou na terça-feira, com o Juventude ganhando do Guarani de Bagé por 1-0 e o São José sendo derrotado pelo Internacional no Estádio do Vale por 2-0. E hoje, aliás ontem, no Colosso da Lagoa, nós tivemos o Ipiranga ganhando do São Luís, aliás empatou, não ganhou, né? Empatou com o São Luís em 1-1. Quem ganhou foi o Caxias do Brasil de Pelotas, o placar foi de 4-2, jogo lá em Caxias, no Estádio Centenário. No Estádio do Vale, o estádio do São José, né, o Monson perdeu para o Grêmio por 3-0. E hoje, encerramento da terceira rodada do Campeonato Gaúcho, na Boca do Lobo, em Pelotas, o Pelotas vai jogar contra o Avenida, jogo marcado para as 19 horas. E no Campeonato Sul Mato Grossense, né? Campeonato Sul Mato Grossense, nós temos aqui nós tivemos apenas um jogo pela segunda rodada ontem, né? O Dourados ganhou do Operário de Campo Grande por 2-0. Então nós temos aí a classificação da seguinte forma: o Pantanal lidera com 7 pontos, o Dourados é segundo com 7, né? Os dois estão empatados em número de pontos, só que o Pantanal tem 6 gols marcados e o Dourados 5, né? Por isso está na frente o Pantanal. Os dois estão com 7 pontos, mas pelo saldo de gols, número de gols marcados, o Pantanal está na frente. Terceiro, Corumbaense 5 pontos. Quarto, Costa Rica 5 pontos. Quinto, Iviema 4 pontos. Sexto, Aquidauanense 4 pontos. Sétimo, Operário 3 pontos. Oitavo, Águia Negra 3 pontos. Nono, Naviraense 2 pontos. E décimo, Coxinha ainda não pontuou, né? É o 10º colocado. Estariam rebaixados hoje Naviraense e Coxim. Próxima rodada do Sul Mato Grossense, melhor campeonato do planeta. Nós teremos no Arthur Marinho em Corumbá, já mandando seus jogos em casa. O Corumbaense joga contra o Pantanal, 17 horas de sábado. No Saraivão, domingo, 15 horas, tem Iviema e Dourados também. O Iviema volta a jogar em casa. No Virotão, o Naviraense joga contra o Aquidauanense, às 15 horas também. No mesmo horário, lá no Municipal de Coxim. Coxim também vai agora fazer a sua primeira partida em casa. O Coxim vai enfrentar o Operário de Campo Grande. E no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra vai jogar contra o Costa Rica. Costa Rica, aliás, que jogou no final de semana lá mesmo, né? No Ninho da Águia, não viajou, ficou aqui pela região sul do estado e vai enfrentar o Águia Negra neste domingo, às 17 horas, né? Pela quarta rodada do Campeonato Sul Mato Grossense.
Pois é, são essas as nossas informações e opiniões de momento. Nós voltaremos aí, né, e você pode nos ajudar nos nossos vídeos aí no canal Opiniões e Informações com Ed Moreno. Pode fazer a sua participação aí clicando, dando o seu like no joinha, clicando aí no joinha, né? Pode comentar, pode se inscrever no canal e se quiser compartilhar, né? Também ajuda bastante o nosso canal Opiniões e Informações com Ed Moreno aqui no YouTube. Abraço a todos vocês e nós estaremos de volta aí amanhã com mais informações.